Olá, meus amigos do Futebol em Destaque. E esse choque rei que não acabou até agora, hein? Abel Ferreira diz que a decisão do TJD é tapa na cara da sociedade. O que me disseram foi tapa na cara da sociedade. E o Arnaldo Ribeiro fica indignado com a postura do Palmeiras, que se faz de vítima e esquece dos erros de arbitragem. Mas o Palmeiras como vítima, eu não engulo, cara. Mas não engulo mesmo. Fica aí até o final que eu vou te mostrar tudo em detalhes. É um sentimento muito igual de toda a direção do Palmeiras e o Abel Ferreira. Eu falo aqui e vou trazer alguns elementos do Abel, que foi a publicação que eu fiz ontem aqui no UOL, e eu passei... comecei antes de primeira e fiquei à tarde falando com pessoas do Abel. Conversei com gente até em Portugal, e assim, você trouxe aí a aspa do Anderson Barros para o GE, e eu trago aqui uma fala do Abel numa das conversas com essas pessoas que eu tive acesso. E uma frase do Abel que me disseram foi: tapa na cara da sociedade. O Abel disse isso para pessoas que ele convive no CT, na academia de futebol, e no convívio dele fora, profissionalmente. Tapa na cara da sociedade essa decisão do TJD de fazer esse acordo com o São Paulo e tirar a pena dos jogadores e pagar a multa para os dirigentes. Sobre a questão do Belmonte, o Abel não quis nem ver o vídeo. O Abel não falou, olha, é isso mesmo que vocês estão me dizendo? É isso mesmo, Abel. Teve um pedido, mas faz parte de um acordo. Não quero nem ver. E o Abel questiona ainda o seguinte, no pensamento dele, Abel Ferreira, quando o Abel cometeu excessos, cometeu erros, eu vou citar o exemplo do jornalista lá de BH, que ele tira o celular, do Caleri, quando ele peita o Caleri, e outras situações de chutar, por exemplo, o microfone lá em Brasília. O Abel disse para as pessoas que ele convive, logo na sequência, eu já pedi desculpas. Acabou o jogo no Morumbi, eu fui falar com o Caleri, disse o Abel. Acabou o jogo em Brasília, no dia seguinte já estava pedindo desculpas por ter chutado. No dia seguinte, pedi para o meu assessor de imprensa o telefone do jornalista e liguei para o Pedro lá de BH, que é inclusive do GE também. O Abel ligou e pediu desculpas. Então, assim, o Abel falou, houve excesso da minha parte? Sim, mas no dia seguinte eu já estava arrependido pedindo desculpas. 9 dias depois, é óbvio que teria algo por trás. Então, o Abel entende que esse pedido de desculpas é um pedido completamente fora do tom e deixa o técnico do Palmeiras indignado com essa situação, dizendo que é uma vergonha, dizendo que é um tapa na cara da sociedade o que aconteceu nesse episódio do julgamento do TJD. Mas ele fez questão de falar para todo mundo, né? O Hernan recebeu um telefonema, eu recebi um telefonema, as pessoas receberam telefonemas para dizer o Abel está inconformado. Agora, o ponto, vamos só refazer o pedido de desculpas. Eu não concordo com a decisão do Tribunal de Justiça. A gente está tentando ter o William Marchetti aqui para falar sobre esse assunto. Eu conversei bastante com o William Marchetti agora há pouco. Se o Marchetti não puder entrar, eu vou explicar o ponto de vista dele. Agora, ele respondeu agora que não vai poder, PVC, tá bom, porque ele está ocupado. Então vamos nessa. Ele está numa conferência e vamos falar do que ele falou também. Vamos só voltar um passo que é importante. O Belmonte diz que iria pedir desculpas para o Abel na semana passada. Por um conselho dos advogados, ou seja, por uma estratégia jurídica, ele não pediu desculpas porque os advogados o impediram de fazer isso. Independentemente disso, está acontecendo um cenário, e isso aqui que eu vou falar agora é minha opinião, diga, Domi. Não, essa estratégia jurídica seria para não... Quem pede desculpas é porque é acusado. Então, seria uma forma de defesa antes de qualquer processo do Abel contra ele. Os advogados disseram para ele que sem pedir desculpas ele conseguiria o acordo no tribunal. Então, essa era a estratégia. O São Paulo procurou o Tribunal de Justiça Desportiva na sexta-feira passada. Então, veja, não houve uma convocação do tribunal para um julgamento.
o São Paulo procurou o Tribunal de Justiça Desportiva dizendo que queria fazer a transação que consta no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O William Marchetti, procurador-geral do Tribunal de Justiça Desportiva, diz que esta é uma estratégia usada muitas vezes por outros clubes, inclusive pelo Palmeiras, lá no caso do Dudu, quando teve a agressão ao Kleber Abad, que aí você transforma em cestas básicas, você transforma em multa pecuniária. Ok. Então tem um problema que é do código e tem um problema que é da comunicação. Por quê? Porque o problema que afetou o Palmeiras, mais do que as multas aos jogadores, é incorreto dizer que o Caleri e o Wellington Rato foram anistiados, absolvidos, ou que o processo deles foi anulado. É incorreto dizer porque eles receberam multas. Então, houve punição para o Caleri também. O que é que justifica o William Marchetti? Que o Caleri poderia ser absolvido ou que pegaria um efeito suspensivo porque ele não estava na súmula. E como ele não foi expulso de campo na súmula, ele poderia, no momento seguinte à suspensão por 1, 2, 3 ou 4 jogos, ter efeito suspensivo e isso ia criar uma revolta na sociedade da mesma maneira. Este é o argumento do procurador-geral do tribunal. Bom, o que pega, independentemente do tribunal dizer que existe isto tudo no código e que é possível transformar em multa e que é possível fazer o que ele não chama, ele diz que não é uma troca, ele diz é uma punição ao diretor de futebol, a maior punição pecuniária que já houve e é uma punição também aos jogadores. Tá. Acontece que a comunicação do São Paulo primeiro se indignou com o vazamento pelo tribunal do vídeo e no momento seguinte fez questão de dizer o São Paulo, não na figura do Júlio Casares, nem na figura do Belmonte, mas o fato é que vazou para todos nós, inclusive foi a frase que o Hernan disse aqui ontem, que o Belmonte pediu desculpa para livrar o Caleri. E nos corredores do São Paulo, a impressão para todo mundo foi: o Belmonte foi um herói, porque ele se lascou para livrar a pele dos jogadores. Então isso ficou, embora o tribunal não trate desta maneira, isto ficou para a opinião pública como uma troca. Ou seja, eu tenho que pedir desculpas, então desculpa aí, mas eu não fiz nada. E aí não faz sentido esse pedido de desculpas. Isso foi bater no Palmeiras de uma maneira causando indignação, evidente. Porque você está pedindo desculpa para mim, por quê? Como diria Adriano Teixeira, a quem eu amo profundamente, desculpa não é band-aid. Agora, precisa parar. Alguém precisa parar com isso. O choque rei precisa ter nobreza. Porque a frase que eu ouvi ontem é: se a final for Palmeiras e São Paulo, nós vamos brigar. É quase inevitável. Se não fizer mais um café, se não der a mão e falar assim, cara, chega desse negócio. O jogo acabou dia 3 de março. Porque esse populismo digital de você não poder dizer que você pede desculpas pelo seu erro, seja de um lado, seja do outro, vai causar uma morte real. Quando você diz, não, o Júlio Casares e o Carlos Belmonte não tem que baixar o tom mesmo, que eles não têm que mostrar, tem que mostrar firmeza. Isso não é firmeza quando é grosseria. Tem um limite entre a firmeza e a grosseria. E esse limite já passou faz muito tempo. Então tem que parar. E o crime também de xenofobia, né? Tem um limite pequeno aí nisso tudo. Então, assim, a gente tem que parar. Tem que parar dos dois lados. O Anderson Barros ontem deu uma entrevista em que ele falou coisas importantes, mas também não pode falar mais. Se ninguém parar, vai acontecer uma coisa muito mais grave nas ruas, porque a violência saiu das diretorias que deveriam ser o exemplo da cordialidade para os torcedores.
Mas o que mantém a rivalidade e a questão viva é, de fato, o acordão que não foi bem recebido pelo Palmeiras, até porque ficou evidente que tal pedido de desculpas do Belmonte, uma exigência da Leila e do Abel, tenha sido feito do jeito que foi, às vésperas do acordo, daquele jeito e tudo mais, num vídeo que nem eu, nem vocês vão engolir exatamente como desculpas. O Abel, a gente estava vendo a matéria do André, né, nosso companheiro, o Abel, ou quem cerca o Abel não se pronunciou oficialmente, mas quem cerca o Abel dizendo que quando ele comete excessos, ele pede desculpas imediatamente ou no dia seguinte, essa é a alegação do Abel, e não foi o caso do Belmonte. Depois o Anderson Barros apareceu para dizer que isso também é um tapa na cara da sociedade e tudo mais. Eu, sinceramente, senhor, o papel de vítima do Palmeiras também me soa um pouco exagerado, né? E fica nessa elucubração de e quando teremos o próximo São Paulo e Palmeiras, o que vai acontecer? Já que de lado a lado não existe nenhuma menção de recuo, né? Apesar do acordo costurado na Federação Paulista. Não me surpreendeu esse acordo, até porque o cheiro da pizza, para mim, ele veio primeiro com a atitude da federação em não punir de nenhuma forma nenhum envolvido na arbitragem do jogo São Paulo e Palmeiras, que foi o estopim para a confusão pós-jogo. A partir do momento em que a Federação Paulista de Futebol escala o senhor Matheus Candansan, que teve uma arbitragem desastrosa, na partida seguinte do campeonato, Santos e Inter de Limeira, para mim o cheiro da pizza estava feito, né? Ninguém vai ser punido, na verdade, ou afastado, na verdade. A minha conclusão sobre aquilo que aconteceu, estava lá e vi tudo com muita cautela, é a seguinte. Pelo que aconteceu durante o jogo, Matheus Candansan, Daiane Muniz dos Santos, que é a VAR, e o quarto árbitro, deveriam ser suspensos pelo resto do Campeonato Paulista. E todos os 7 denunciados do São Paulo, incluindo os jogadores, deveriam ser suspensos para o resto do Campeonato Paulista. E o Palmeiras? O Palmeiras é a vítima? Não, o Palmeiras não é a vítima. O Palmeiras foi beneficiado claramente no jogo São Paulo e Palmeiras. Mas a comissão técnica do Palmeiras e o Abel tiveram um comportamento, se não idêntico, muito condenável durante o jogo em relação à arbitragem e não constaram em nenhum relatório, não, e saíram ilesos da coisa toda. É só você acompanhar. O Neto fez isso na Band, acompanhar as imagens da comissão técnica do Palmeiras e do Abel. Já que eles não foram nem citados pelo Matheus Candansan e pelo quarto árbitro, eles também não podem entrar como vítimas. E me soa patético e ridículo quando o Anderson Barros, aquele mesmo que encurralou árbitros no Mineirão, naquele episódio que o Abel bateu a mão no celular de repórter, queira posar agora como paladino da situação. Nessa história, ninguém tem razão. A pizza fede, em vez de ela estar cheirosa, mas o Palmeiras como vítima, eu não engulo, cara, mas não engulo mesmo. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Quem você acha que tem razão nessa briga entre São Paulo e Palmeiras? Não se esqueça de seguir nosso canal para mais destaques de futebol e até a próxima.